Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer um exemplo típico de exercícios que caem de vetor gradiente. Essencialmente é uma formiguinha numa panela, numa panela aquecida, que direção ela deve tomar, fica estudando isso. Então o exercício que está preparado é o seguinte: uma chapa de metal aquecida está situada no plano XY, de tal modo que a temperatura em cada ponto é inversamente proporcional à distância do ponto à origem. Suponha que a temperatura em 3,4 é de 100 graus Celsius, no ponto 3,4. Aí agora coloca mais um monte de suposições aqui. Por exemplo, o eixo AX e o eixo AY respondem à direção leste e norte. Daqui a pouco eu vou desenhar isso. E um objeto se encontra inicialmente no ponto 2,2. Pronto. Então, essencialmente, temperatura, tem que saber, aqui está dizendo os dados da temperatura, fórmula da temperatura, e o ponto que eu vou considerar. Ponto. E agora eu tenho uma formiguinha andando por ali. Mas tudo no ponto inicial 2,2. E a pergunta primeira pergunta, se o objeto se mover para a direção nordeste, ele aquecerá ou esfriará? E se for para o sul? Esfriará ou aquecerá? Item B. Se o objeto se mover na direção do vetor menos 3, menos 4, ele aquecerá ou esfriará? Com que taxa? Ainda vou calcular um del F del V ali. Quando fala taxa, você sempre pensa taxa de variação. Taxa de variação é a mesma coisa que velocidade. E quando eu falar de velocidade, derivada direcional. C. Se a velocidade com que o objeto se move na direção do item B é de 1/5 metros por segundo, calcule a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo no ponto P0. De novo, uma derivada direcional, só que agora tem esse 1/5 aqui para a gente trabalhar. E o item D, na direção e sentido de que vetores o objeto deve se mover para que, aí eu escrevi assim por causa de falta de espaço, para que sua temperatura permaneça constante. Ou seja, essencialmente aqui para permanecer constante, estamos falando de isotermas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é entender o problema. O que está escrito aqui? Vou e volto e resolvo cada um dos itens. Então, primeira coisa, a minha temperatura é inversamente proporcional à distância em relação à origem. Eu não vou querer entrar em discussão física do negócio, nada disso. Mas vamos supor que aqui está a minha origem, aqui está o meu ponto XY. Então eu estou dizendo que minha temperatura aqui está totalmente relacionada a essa distância aqui. Inversamente proporcional. Então, se é inversamente proporcional, K dividido por, se eu pegar a distância XY, qual é a distância do ponto XY à origem? Raiz quadrada de x2 mais y2. Eu tenho que determinar esse K. Só que eu tenho uma informação adicional. A temperatura no ponto 3,4 é igual a 100. Daqui a gente calcula o K. Ou seja, de um lado é K sobre 5. Tá? 3, 9, 16, raiz quadrada, 5. De outro lado é 100. Então K é igual a 500. Então essa é a minha função. Tá? 500 sobre raiz quadrada de x2 mais y2. Tá bom. Conseguimos resolver o problema da temperatura. Achei a função. Está dito que a função é essa. Fiquemos felizes por isso. Agora, a primeira coisa que eu faço é desenhar todas as isotermas. Já que as isotermas são facinhas de desenhar, são círculos concêntricos. Se você fizer igual a K, divide 500K, leva ao quadrado, essencialmente são círculos. Que é normal, porque a única coisa que é proporcional é a distância. Então, são círculos. Eu não gosto muito desse tipo de problema quando não normaliza direito, porque no ponto 00 a temperatura é infinito. Não faz sentido. Tá? Fica tão grande quanto queira, não tem limitação. Então é um problema só no ponto de vista matemático. Então nós temos a direção x, a direção y, está me dizendo que o x leste e y norte.
menos y, sul, menos x, oeste. Tá, item A. Então vamos lembrar aqui, uma chapa de metal está aquecida, a temperatura em 3,4 é de 100 graus Celsius, já usei, e meu ponto inicial é sempre 2,2. Agora meu ponto de partida é isso. Pergunta é, item A. Se o objeto se mover para o nordeste, ele aquecerá ou esfriará? E para o sul? Aquecerá ou esfriará? Então eu estou no ponto aqui que eu vou chamar de 2,2. Tá? E eu sei que minha temperatura para dentro aumenta, para fora diminui. Pensa que tem uma... A ideia seria ter uma chama acesa exatamente aqui no centro. Tá? É aqui que está vindo fogo e é aqui que está espalhando. E demora um tempinho para espalhar. Então, aqui próximo do centro aqui é mais aquecido. E cada vez mais distante, mais frio. Vamos pensar desse jeito. Então, a primeira pergunta é... Se o meu objeto, minha formiguinha, for para o nordeste, onde é nordeste? Nordeste é para cá. Tá? Norte, leste, nordeste. Esfriará ou esquentará? Bem, estou me afastando do centro. Pela interpretação, tem que esfriar. E se eu for para o sul? Esquentará ou esfriará? Bem, quando eu desenhei desse jeito, eu estou indo para dentro, então esquentará. Esfriará. Esquentará. Então, antes que alguém me pergunte, mas, professor, e se eu andar demais, ela não vai esquentar? Sim, vai. Se andar demais, vai. Mas eu estou pensando local. Se eu der um passo, vou sentir mais quente ou mais frio? É formiguinha mesmo. Não está andando demais. Tá? Então, para o nordeste esfriará, para o sul esquentará. Item B. Agora estamos com... Se o objeto se mover na direção do vetor menos 3, menos 4, ele aquecerá ou esfriará? Com que taxa? Tá? Quando você diz a taxa, você sempre está com taxa normalizada. Direção 1. A norma de direção é 1. Mas eu estou dizendo direção menos 3, menos 4. Então vamos pegar aqui. Quem é a direção menos 3, menos 4? Bem, o x está diminuindo e o y está diminuindo. Só que o y diminui mais que o x. Vai vir para cá. A seta vai apontar para cá. Então a gente sabe que está aquecendo. Mas um jeito de fazer isso é o seguinte. Menos 3, menos 4. Mas por que um jeito de fazer isso, considera W sobre norma de W. Vamos chamar isso aqui de V. Isso aqui é igual a menos 3 quintos, menos 4 quintos. E eu tenho que o del F, ou del T, del V, no ponto menos 3, menos 4, é igual a quem? Você ia ter que fazer a derivada del T, del X, del T, del Y. Vamos fazer isso aqui. Eu sei que del T, del X, no ponto XY, é igual a quem? É igual a menos 1000x. Isso aqui vai ser igual a... Vamos derivar, isso aqui vai ser 500 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos meio. Você multiplica por menos meio, menos 250. Divide por... Isso aqui se diminui um expoente, menos 3 meios vezes 2x. Então volta 500. Então vai ficar menos 500 x sobre x2 mais y2 elevado a 3 meios. E del T, del Y, no ponto xy, vai ser igual a menos 500 y sobre x2 mais y2 elevado a 3 meios. Então, quanto é del T, del V no ponto menos 3, 4? Bem, essas funções aqui claramente são de classe 1,
fora da origem. Então, a gente pode usar direto a regra da cadeia. Então, deixa eu escrever isso aqui. Então, del t, del v, no ponto menos 3, menos 4, é igual a exatamente o gradiente de t, no ponto menos 3, menos 4, produto interno com essa direção. Menos 3 quintos, menos 4 quintos. Agora, quem é o gradiente de t no ponto... Opa, no ponto menos 3, 4 não, no ponto 2, 2. Isso aqui é igual a quanto? Vamos fazer a conta. No ponto 2, 2, vai ser exatamente menos 1000 dividido por... Se for no ponto 2, 2, 4 mais 4, 8. Raiz quadrada de 8, 2 raiz de 2. 2 raiz de 2, 16 raiz de 2. Tá? 2 raiz de 2 elevado ao cubo é 16 raiz de 2. E o y, a mesma coisa. Tudo isso multiplicado por menos 3 quintos, menos 4 quintos. Por que eu estou falando isso aqui tudo? Isso aqui, se fizer toda a divisão, todas essas contas, deixa eu cortar tudo que precisa aqui. Eu posso cortar 8. Se for cortar 8, aqui vai dar menos 125. Cortei aqui menos 25. E aqui fica 2. A mesma coisa aqui. Menos 25. Então, isso aqui vai ficar igual a menos 25 meios, ou menos 25, 2. Então, menos 25 vezes menos 3 é menos 75, mais 75, dividido por 2 raiz de 2. Essa conta eu deixo para vocês fazerem, rascunho aqui. Mais 100 dividido por 2 raiz de 2, que é igual a 175 dividido por 2 raiz de 2, se quiser normaliza. Mas, enfim, o que eu quero chegar é o seguinte. Del t, del v, a derivada na direção normalizada é positiva. Se é positiva, o que está dizendo? Minha taxa de variação da temperatura, se é positiva, está aumentando. Se está aumentando, nessa direção, está esquentando. Então é isso que está fazendo localmente. Claro que a gente pegou curvas de níveis tranquilas, tudo que tem direito. Mas a direção está esquentando. E como que eu sei isso? Calcule del t, del v, na direção pedida. E deu isso. O item C, eu estou supondo que agora a minha formiguinha, ou seja, eu não estou pedindo taxa de variação exatamente da função que a gente faz de norma V igual a 1. Agora eu estou supondo que minha formiguinha está andando na direção do item B a 1/5 metros por segundo. Então, como que a temperatura vai variar? Então, a ideia é o seguinte. Se eu andando a 1 metro por segundo nessa direção, a minha taxa é essa. Então, se eu andar com a velocidade de 1/5 vezes menor, 1/5 dessa. Então, a resposta é 175 dividido por 2 raiz de 2 vezes 1/5. Se fizer a continha, vai dar 35 sobre 2 raiz de 2. Se for 3, 25, isso. Então, o item C é esse aqui é o item B. E, finalmente, o item D. Na direção e sentido de que vetores o objeto deve se mover para que sua temperatura permaneça constante. Então, bem, se minha formiguinha está aqui, qual direção que eu devo tomar para que a temperatura permaneça constante, para que tenha chance de permanecer constante? Quando eu falo isso, eu estou falando no sentido infinitesimal. Qual é a direção? Infinitesimalmente falando. Então, para isso aqui ser permanecer, eu tenho que andar na minha direção da isoterma. Tá? Minha formiguinha tem que andar por aqui para ficar com temperatura constante. Se ela sair um pouquinho, já era. Então, a minha direção tem que ser tangente. Se a direção é tangente, tem que ser perpendicular ao vetor gradiente. Então, vai ser
Mas enfim, tanto faz esse sentido, tanto faz esse sentido. Bem, para se acostumar, vamos pensar de outro jeito. Eu estou querendo saber qual é a direção V, de modo que del T, del V, no ponto 2, 2, seja igual a zero. Ou seja, para que a temperatura fique constante, eu quero que pelo menos nessa velocidade seja zero. A taxa de variação da temperatura seja zero. Bem, se pensar tudo novamente, eu quero que seja perpendicular a isso. Para ser perpendicular a isso, eu sei que o gradiente de T no ponto 2, 2 é igual a quem? Só para fixar as ideias. No ponto 2, 2 é menos 125 sobre 2 raiz de 2, menos 125 sobre 2 raiz de 2. Mas se eu quero del T del V zero, logo, o V é igual a B, tem que ser um menos BA. Então vai ficar 125 sobre 2 raiz de 2, menos 125 sobre 2 raiz de 2, ou menos isso, porque pode ser tanto V quanto menos V. Menos 125 sobre 2 raiz de 2, mais 125 sobre 2 raiz de 2. Tá, mas professor, eu poderia usar, desde usar esse vetor horroroso aqui, porque você não normalizou, não fez nada, eu poderia usar o vetor V igual a 1 menos 1, ou menos 1. Tanto faz, eu não estou pedindo a norma do vetor. Só estou pedindo direção. Então, não preciso usar esse vetor gigantesco aqui, não. Tá? Não preciso usar a norma sendo igual ao vetor gradiente. Eu só quero a direção. Então, a resposta na letra D é 1 menos 1 ou menos 1, 1. Tá, isso aqui tudo vai embora. Que é a direção tangente à minha isoterma. É isso. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.